Às vezes a gente não tem noção do quanto o evangelho é diferente, né? E aí eu lembro do apóstolo Paulo falando que o evangelho é uma loucura, né? Porque olha só o que a gente estava cantando, né? Perdendo tudo por amor e com alegria. Que loucura, né? Um evangelho onde o morrer é lucro, onde o perder tudo é vitória, o perder tudo é ganhar tudo, onde a demonstração de amor é o sacrifício. Amém. Então, meus irmãos, gostaria que vocês abrissem a palavra de vocês lá em Gênesis 2. Vamos começar do comecinho. Gênesis 2, verso 1. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra, e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Meus irmãos, existe um entendimento teológico que não é uma doutrina, não é uma regra, mas algumas denominações entendem que Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis, eles trazem de forma introdutiva os principais mandamentos e doutrinas da vida cristã, né? Então, você não precisa chegar em Apocalipse para ver todas as doutrinas expostas nos primeiros capítulos de Gênesis. Claro que nós sabemos que Deus se revela progressivamente. Então, nos outros livros da Bíblia, nos outros textos, ele vai revelando de forma mais profunda. Mas, se Deus se relacionou com Adão, nós precisamos entender que Deus passou, talvez de forma superficial e introdutória, tudo aquilo que estava no coração de Deus. Inclusive os 10 mandamentos, por exemplo, né? Se a gente for ver a história de Caim, não é uma simples história de um irmão que ficou enciumado com o outro irmão que fez o sacrifício do jeito certo. Mas a história de Caim também nos fala de pelo menos 3 mandamentos que Caim quebrou. Então não precisamos chegar em Moisés para ver que Deus já estava instituindo um relacionamento dessa forma com os primeiros humanos, vamos dizer assim, entendeu? Então, só em Caim ali, né, ele quebra o mandamento de não cobiçar, de não matar e de honrar pai e mãe. Então, dentro desse entendimento, existe essa máxima de que Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis, carregam toda a doutrina cristã. Aí então, nesse entendimento, eu vejo que o que Deus está fazendo no último dia da criação, ou no último dia depois da criação, é como se ele estivesse dando o dízimo do seu tempo para contemplar a obra que ele tinha acabado de fazer. Então, ele passou 6 dias trabalhando e um dos dias ele descansou justamente para contemplar a obra que ele tinha feito. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre isso. Nós estamos numa série de mensagens que se chama Fundamentos e nós estamos trazendo os principais fundamentos aí da vida cristã, vida prática cristã, né? Então, no primeiro nós falamos sobre batismo. No domingo passado nós falamos sobre ceia. Hoje nós vamos falar sobre dízimo. Vocês que estão conosco já há muito tempo, vocês sabem que talvez essa é a primeira pregação sobre dízimo que a gente faz, né? Depois de 1 ano de igreja, é a primeira pregação sobre dízimo que a gente faz. Normalmente o que a gente faz traz uma palavra e faz uma oração pelos dizimistas e, é claro, vamos sanando as dúvidas conforme a gente vai se relacionando. Mas hoje é o primeiro culto que a gente vai fazer focado nisso. E a intenção é que a gente fale sobre isso na igreja sem medo, sem vergonha, sem receio, sem paradigma, sem aumentar, sem diminuir. Sabe, falar disso como algo natural. Assim como nós falamos
dos nossos pecados, das nossas dificuldades, falar sobre o dízimo como algo natural. Porque, querendo ou não, o dízimo é um assunto chato, delicado, né? É um assunto que paira uma questão assim de não pode se falar sobre dízimo, que toca no bolso das pessoas, mas, cara, se tudo é de Deus, se Deus é dono de todas as coisas, se nós acabamos de cantar que nós perdemos tudo com amor e alegria, e hoje nós vamos passear pela Bíblia para tentar entender o que é dízimo e como a gente precisa olhar para esse ponto hoje. Amém? Então, vamos avançando, meus irmãos. Gênesis 14, daqui a pouco a gente vai orar, vamos ler alguns textos. 14, 17. Meus irmãos, se vocês quiserem anotar os textos que a gente vai ler hoje, vocês podem anotar para que vocês leiam na íntegra em casa. Eu não vou ler na íntegra os textos aqui, né? Mas eu vou tentar dar um contexto e uma explicação da partezinha que a gente está lendo, tá? A gente não vai ler a perícope inteira, porque senão a gente não ia conseguir seguir aí hoje, tá bom? Então, Gênesis 14, 17, diz o seguinte: depois que Abrão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei, e Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Bom, meus irmãos, esse é o primeiro relato que nós temos de dízimo na Bíblia. 1/10, a 10ª parte, tá? E aqui, qual é o contexto, né? Alguns reis da região foram até Sodoma e tomaram a cidade, inclusive o sobrinho de Abrão que estava lá, que é Ló. E aí levou todo mundo e os bens. E aí então Abrão ficou sabendo disso, juntou uma galerinha lá e foram para a guerra. Chegaram lá, Deus deu a vitória para eles, eles pegaram, né, as pessoas que estavam lá, os bens pegaram como despojos, ou seja, né, a partir do momento que Abrão venceu a guerra, aqueles bens eram dele. Ele pegou como despojos de guerra, e aí ele volta para a terra que ele estava. Chegando na terra que ele estava, o rei de Sodoma foi falar com ele, e também esse ser enigmático chamado Melquisedeque, que a gente não tem noção de quem é, mas que é uma história muito interessante se vocês quiserem pesquisar mais sobre Melquisedeque, esse sacerdote do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo é o Deus que chama Abrão para sair da terra dele e ir para lá. Deus Altíssimo é o Deus verdadeiro, Deus Altíssimo. Naquela região, naqueles povos, existiam muitos deuses, mas o Deus Altíssimo era o mesmo Deus que falou com Abrão. Então, quando Abrão chega e vê que esse sacerdote, ele é o sacerdote do Deus Altíssimo, o que ele faz é dar 10% daquilo que ele conquistou na guerra para o sacerdote do Deus Altíssimo, para esse representante de Deus na terra, tá? É o que está escrito aqui, é isso. O que ele faz? Ele chega, volta da guerra, ele entrega os bens para o sobrinho Ló. Ó, isso aqui é teu, entrega para o sobrinho Ló. O rei de Sodoma vem falar com ele não dá muita moral para o rei de Sodoma, mas ele chega pro Melquisedeque abençoa ele. O Melquisedeque fala, né? Glórias a Deus, porque Deus deu a vitória para você. E aí então ele pega aquilo e dá, né, aqueles bens que ele conquistou, e dá a 10ª parte para Melquisedeque. Show? Depois disso vem o rei de Sodoma. A gente não chegou nessa parte aqui. Ele fala o seguinte: o rei de Sodoma disse: Abraão, devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas, fique com os bens que você recuperou. Abraão respondeu ao rei de Sodoma:
Juro solenemente diante do Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma que é seu, nem sequer um fio da correia da sandália. Ou seja, Abraão não ficou com os espólios. Ele pegou, deu 10% para o Melquisedeque e devolveu todo o resto para o rei de Sodoma. E não ficou com nada. Ele foi sem nada, voltou com tudo e foi para casa sem nada. Libertou o sobrinho Ló, amém, mas foi isso. Com relação aos bens, é isso. E aí, né, qual é o entendimento disso, assim, né? Abraão, ele foi sem nada. Deus abençoou ele voltou, ele devolveu as coisas do sobrinho, ele deu 10% para o Melquisedeque e devolveu todo o resto para o rei de Sodoma. Ele só fala assim, eu só não vou pagar para você o que os meus servos comeram, né? Não faz sentido, né? Mas fora isso, eu não quero ficar com nada, é tudo teu. E volta para casa com sensação de dever cumprido. É isso. Simples assim. Não tem nenhum, né? Por que Abraão simplesmente entregou os 10%? Porque Melquisedeque chega para ele e fala assim, você é abençoado. Deus te deu a vitória, né? Deus te abençoou e deu a vitória. Como uma resposta a isso, Abraão entrega o 10%. Esse é o primeiro texto. Vamos para outro texto, Gênesis 28. Gênesis 28, então aí Abraão tem um filho chamado Isaac, Isaac tem um filho chamado Jacó, e nós estamos agora na história de Jacó. Jacó, ele rouba a primogenitura do seu irmão, e o seu irmão fica bem feliz com ele, está querendo pegar ele, e ele foge. E aí nessa fuga, ele para num lugar, e ele constrói ali, ele dorme, né? E ele tem um sonho. E nesse sonho, Deus diz para ele que ele vai ser abençoado, que ele vai ter muitos filhos, que dele vai surgir uma grande nação e que ele vai ser abundantemente abençoado. Esse é o sonho que ele tem. Ele acorda, ele faz um altar e adora a Deus ali. E aí a gente vai ler verso 20. 28, verso 20. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor certamente será meu Deus, e esta coluna memorial que eu levantei será o lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10% de tudo que Ele me der. O que Jacó está falando? Eu vou responder ao cuidado de Deus. Deus prometeu. Se Deus prometeu, importante lembrar que nesse momento Jacó, ele é um dos primeiros momentos que Deus fala com Jacó. Então Jacó e Deus talvez não tinham um relacionamento muito profundo nesse momento. O que Jacó fala? Se esse Deus realmente é meu Deus, Ele vai fazer com que eu vá em segurança, com que eu chegue lá, com que eu prospere financeiramente e tudo mais, né? Me abençoe, eu vou voltar, Ele vai me trazer de volta como Ele me prometeu no sonho, e quando eu chegar aqui, eu vou saber que Ele realmente está comigo. Então, se Ele realmente é esse Deus providente, a única resposta que me sobra é devolver uma parte para Ele. E Ele nem fala para quem, Ele fala para Deus. Ele não fala assim, lá para Melquisedeque, não sei se Melquisedeque ainda era vivo, sabe? A 10% de tudo que Ele me abençoar. É a resposta que Ele consegue dar. E assim, né, é importante dizer que não é uma condição, né? Não é uma condição, mas é uma resposta à fidelidade de Deus. Entende? Não é uma condição, se Ele me abençoar eu vou dar. Mas é uma resposta, tipo, não, Ele prometeu. Ele vai fazer e como resposta, né? Legal.
Meus irmãos, Levítico 27. Meus irmãos, eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo. Levítico é um livro que a maioria tropeça. Mas, cara, Levíticos é um dos livros mais importantes da Bíblia. Porque é o livro que Deus chega para o povo e diz assim: vocês querem se relacionar comigo? É assim que vocês têm que se relacionar. E ele é detalhista. Então, meus irmãos, olha o cuidado que Deus tem. Deus chega: Renata, você quer se relacionar comigo? Então tá aqui. Esse é o manual. E aí você pega o manual e diz: meu Deus, quanto detalhe tem aqui. Deus é um Deus detalhista. Amém? Levítico 27. Então, o final do livro de Levítico é meio que uma recapitulação, né, do que aconteceu ali no livro. E ele fala o seguinte: Levítico é um livro de leis. Então Deus está trazendo essas leis para o povo. 30. A 10ª parte dos produtos da terra, sejam os cereais do campo ou os frutos das árvores, pertence ao Senhor e deve ser consagrada a Ele. Se você desejar comprar de volta a 10ª parte dos cereais e dos frutos que pertencem ao Senhor, você pagará o seu valor e mais 1/5 do valor. Conte um de cada 10 animais de seu gado e dos seus rebanhos e separe-o para o Senhor. Considere-os santos. Vamos parar por aqui. Então, meus irmãos, vamos lá. À primeira vista, parece somente um livro de leis. Mas, na verdade, são ensinamentos práticos para essa relação do povo com Deus, né? Durante 25 capítulos do livro de Levítico, são regras, leis. No capítulo 26, são as consequências, ou bênçãos e maldições, né? Se você obedecer, se você desobedecer. E aí, no capítulo 27, Deus está falando como os votos são importantes. Ou seja, durante 25 capítulos ele falou assim, para você se relacionar comigo tem que ser assim, 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 assim. No capítulo 26 ele chega e fala assim, isso aqui pode acontecer de ruim se você desobedecer. Não é, se você não fizer, não é isso. Deus está se relacionando, então imagina que Deus está se relacionando. Deus é um Deus de amor. Ele é justiça? Ele é justiça. Se ele é justo e é amoroso, ele vai chegar para o Gustavo e vai falar assim, Gustavo, é isso aqui que tu precisa fazer. Mas se tu não fizer, pode acontecer isso aqui. Provavelmente aconteça. Eu sou Deus, eu estou te falando. Confia em mim. É isso que ele está dizendo. No capítulo 26. E aí no capítulo 27, então, ele vai falar sobre os votos. Porém, se vocês fizerem um voto comigo, eu considero esse voto de suma importância. Vocês estão me prometendo algo. Tanto que, se vocês quiserem revogar essa promessa, eu até deixo. Mas vocês vão ter que entender que isso dói. Então, se você me prometeu algo e você não cumprir, você vai ter que pagar o valor desse algo e mais 20% do valor desse algo. Para doer. Porque o sacrifício dói. Entende? E claro, aqui a gente está falando de alimento e de animais, né? Principalmente. Então, meus irmãos, os votos ou ofertas para Deus não era algo simbólico. Um voto era uma característica da aliança pessoal que exigia esse cumprimento, né? Tanto pessoas, animais, terras, colheitas e tudo mais, tudo isso já é de Deus. Ok? Tudo é de Deus. As pessoas são de Deus, os animais são de Deus, as terras são de Deus, as colheitas são de Deus, o dinheiro é de Deus. Os votos eram apenas um ato consciente de devolução. Eu estou prometendo isso aqui para Deus. Um ato de devolução daquilo que já é de Deus. A entrega tinha que ter um custo. Assim como o batismo. É um símbolo externo daquilo que Deus fez dentro do nosso coração. O dízimo,
aqui dizem voto, né? Mas hoje o voto foi tão deturpado dentro da igreja que ofertas, dízimos, ofertas, também é um símbolo externo daquilo que nós entendemos e compreendemos sobre quem Deus é para nós, um Deus provedor. Amém? Números 18, 21. Então essa parte, Deus está falando ao povo sobre os levitas. Ele fala o seguinte, verso 21. Darei aos levitas os dízimos de todo o povo de Israel como herança por seus serviços na tenda do encontro. Então, meus irmãos, olha só. Deus, ele institui todas as regras. Deus constrói, né, passa todas as características de como ele queria que fosse a casa dele, né, o tabernáculo. É construído o tabernáculo. E aí então ele chega para uma das tribos de Israel, ou seja, Jacó, que a gente viu lá atrás, teve 12 filhos. Cada filho é uma tribo de Israel. Um desses filhos se chamava Levi. E os levitas, ou seja, os descendentes de Levi, eles eram responsáveis, foram, instituídos aqui por Deus, responsáveis por todos os serviços cerimoniais do templo. Mais para frente, lá na época da monarquia, Davi vai instituir a música e aí os levitas também vão ser músicos, tá? Os leitores de salmos. Então, é mais ou menos assim que funciona a vida do levita. E aí, aqui Deus já estava preparando para quando eles chegassem na Terra Prometida, porque na Terra Prometida todas as tribos iam ter as suas terras, menos os levitas, porque os levitas iam ter que viver entre os povos, porque eles seriam os sacerdotes, né? Eles seriam as pessoas responsáveis pelas cerimônias, ok? E aqui, Deus prevendo tudo isso, lá atrás, Deus começou a falar sobre dízimo e veio trazendo essa consciência para o povo, para chegar nesse ponto ele falar assim, tá, agora o dízimo vai para onde? Vai para sustentar esses levitas, que não podem plantar. Por quê? Porque eles estão preocupados com as cerimônias. Todos as outras tribos tinham os seus rolês alimentícios. A tribo de Levi não tinha. Dependia da generosidade, do cuidado e da providência vinda de Deus através dos seus irmãos, através das outras tribos. Amém? Então aqui em Números nós estamos vendo mais uma faceta desse entendimento do dízimo. O dízimo vai para esses responsáveis, né, por manterem a questão cerimonial e religiosa funcionando, tá? Deuteronômio 12:5. Deuteronômio 12:5. Então, meus irmãos, Deuteronômio, vocês sabem, é o Telecurso 2000 da Bíblia, né? Atenção que é hora da revisão, mais ou menos isso. Deus foi falando com o povo, né? Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e foi falando com eles. Pessoal, foi assim a criação. Pessoal, a gente saiu do Egito. Pessoal, o nosso Deus é assim. Pessoal, o nosso Deus quer se relacionar desse jeito. Aí chega nas portas de Canaã, do lado de cá do Rio Jordão, eles iam atravessar e chegar em Canaã, mais precisamente em Jericó. Eles param ali, e aí Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, vamos revisar tudo que a gente falou com o povo? Só para garantir? E aí então Moisés chega para o povo e repete tudo que ele falou. Deuteronômio é isso. Então o que a gente vai ler aqui, nada mais é do que uma repetição com um pouquinho mais de detalhes, né? Está escrito assim, ó, Deuteronômio 12:5. Em vez disso, busquem o Senhor seu Deus no lugar que ele escolher dentre todas as tribos para habitar e estabelecer seu nome.
Ali vocês apresentarão os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas, as ofertas para cumprir votos, as ofertas voluntárias e as ofertas da primeira cria do gado e dos rebanhos. Ali vocês e seus familiares comerão na presença do Senhor seu Deus e se alegrarão com tudo o que realizaram, porque o Senhor seu Deus os abençoou. Nesse contexto aqui, a gente vai ver na Bíblia que existem uns 3 tipos de dízimo. E esse aqui é um dízimo um pouco diferente, porque como é que funciona? Deus convoca o seu povo para ter uma refeição com ele. E essa refeição tem um propósito, que é: vocês se alegrarão com tudo que realizaram, porque o Senhor seu Deus os abençoou. Ou seja, Deus fala para o povo: vocês vão pegar o dízimo de vocês e vocês vão até o lugar que eu vou estar, que a tenda vai estar, enfim, e lá vocês vão fazer uma refeição comigo. É uma festa que vai rolar, aonde vocês vão sentar, vão comer, vão entregar seus dízimos, e os seus dízimos vão servir como alimento para vocês, né? Para quem estiver ali. Então, olha só o cuidado que Deus tem para não ser uma simples celebração, mas fazer eles entender que isso aqui é o dízimo, isso aqui é uma parte que me pertence, que deveria ser devolvida para mim, mas que nós vamos usufruir juntos. Nós vamos sentar e comer juntos. Amém? Deuteronômio tem mais 2 passagens que falam sobre isso, né? Deuteronômio 14 e Deuteronômio 26. A gente não vai ler, mas marquem aí para vocês verem depois. Como Deuteronômio é um livro de repetição, então ele vai repetir o que a gente viu em Levítico e Números, tá? Agora vocês vão lá para 2 Crônicas. 2 Crônicas 31. O que aconteceu aqui? O povo entrou na terra de Canaã, teve a época de juízes, aí eles pediram um rei, aí Saul foi rei, não deu certo, aí foi Davi, depois de Davi foi Salomão, depois de Salomão aí dividiu o reino do norte e o reino do sul, e aí então teve aquele rolê de todos os reis do norte faziam o que era mal aos olhos do Senhor, pecavam, cometiam o pecado de Jeroboão. Os reinos do sul davam um ia bem, o outro mais ou menos, o outro é bem, mais ou menos. E estava indo assim. Aí então nós chegamos em 2 Crônicas 31, que é quase lá no domínio babilônico, né? E a gente vai falar do rei chamado Ezequias. Esse rei, ele assumiu depois de um rei que não foi muito bom, e ele estava fazendo uma reforma religiosa no reino do sul, conhecido como reino de Judá. Ele estava fazendo uma reforma religiosa. Vamos lá. 31, verso 4. Além disso, ordenou ao povo de Jerusalém que trouxesse uma parte de seus bens para os sacerdotes e os levitas, a fim de que pudessem se dedicar inteiramente à lei do Senhor. Então, lá atrás a gente viu que os levitas, eles receberiam esse dízimo para que eles pudessem trabalhar no templo. Ou, na época, né, no tabernáculo, depois virou o templo. E eles então trabalhavam no templo. Aí aqui está acontecendo uma reforma religiosa, Ezequias está fazendo todo esse rolê acontecer de novo, e ele fala: cara, os levitas voltaram a trabalhar no campo, os levitas têm que estar trabalhando no templo, voltem os levitas para cá, e todo o povo vai sustentar os levitas para que a gente possa ter de novo as cerimônias. Fechou, é isso. É isso que Ezequias está fazendo aqui, né? E aí, é interessante ver, porque lá no verso 10, o povo entendeu isso de tal forma, o povo ficou tão agradecido em poder voltar a adorar a Deus da forma correta, que lá no verso 10 vai dizer o seguinte: Azarias, o sumo sacerdote da família de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer ofertas para o templo do Senhor, temos alimento suficiente e ainda tem sobrado muito. O Senhor abençoou o seu povo e tudo isto é o que sobra. Todas as passagens que a gente está lendo está falando de Deus abençoando o povo, e uma resposta dessa bênção é o dízimo. Amém? Neemias. Então o povo vai para cativeiro babilônico. É um rolê, né, cara?
Aí, beleza, aí o povo vai para o cativeiro babilônico, uns 200 anos depois o povo vai para o cativeiro babilônico, fica 70 anos lá, e aí eles voltam para ajudar de novo para Jerusalém, para fazer o templo de novo, e aí Neemias é responsável pelo templo, e ele de novo vai fazer uma reforma religiosa. Amém? Neemias 10, 37, a gente vai ler. Armazenaremos os produtos da terra nos depósitos do templo de nosso Deus. Traremos o melhor da nossa farinha e outras ofertas de cereal, o melhor dos nossos frutos e nosso vinho novo e do nosso azeite. Prometemos ainda entregar aos levitas 1/10 de tudo que nossa terra produzir, pois são os levitas que recolhem o dízimo em todas as cidades onde trabalhamos. Então, de novo, uma reforma religiosa. Tem mais 3 passagens aqui em Neemias que vai falar sobre isso. Neemias 12:44 fala sobre os guardas que eles botam no depósito dos dízimos, e Neemias 13, verso 5, vai falar sobre a restauração da prática do dízimo. Capítulo 10, eles estão fazendo uma promessa. O capítulo 12, eles estão preparando aonde esse dízimo vai ficar. E o capítulo 13 é realmente a ação do povo levando o dízimo. Amém? Aí nós vamos para os profetas. Vamos lá, Amós 4. Então Amós foi um profeta que era de Judá, ou seja, do reino do sul, e estava profetizando para Israel, ou seja, reino do norte. Isso aqui aconteceu mais ou menos em 780 a.C., antes do cativeiro babilônico, tá? E Amós está profetizando é uma crítica contra a hipocrisia do povo do reino do norte, do povo de Israel. A hipocrisia que eles cometiam relacionado a adorações, tá? Amós 4, verso 4. Andem, vão a Betel cometer pecados, continuem a desobedecer em Gilgal, ofereçam sacrifícios todas as manhãs e tragam seus dízimos a cada 3 dias. Apresentem seu pão com fermento, com oferta de gratidão. Entreguem suas ofertas voluntárias para saírem se gabando delas. É o tipo de coisa que vocês israelitas gostam de fazer, diz o soberano Senhor. Então é uma profecia, né? Amós está entregando essa profecia para o povo de Israel, falando exatamente isso. Em Betel e em Gilgal ficavam templos de adoração pagã ao deus Baal. E eles iam lá, tinha um bezerro de ouro, eles adoravam o bezerro de ouro, depois eles iam entregar o dízimo para dentro. E aí então, Deus está falando exatamente isso. Cara, o que vocês estão fazendo? Vocês estão pagando um boleto, é isso? Por que vocês estão entregando dízimo, sendo que vocês estão adorando outras coisas, outros deuses? Eu não preciso do dinheiro de vocês. Primeiro, porque é meu. Segundo, porque não é isso que eu quero que aconteça. O dízimo para esse povo virou só um ritual religioso. Uma coisa que eu tenho que fazer para talvez Deus não me amaldiçoar. E aí então, meus irmãos, última passagem de hoje, Malaquias 3. Malaquias 3 é o texto mais usado da história do evangelicalismo brasileiro para falar sobre dízimo. O texto que fala sobre isso, e é o texto mais fácil de manipular para poder causar medo nas pessoas. Amém? Malaquias 3, nós vamos ler a perícope inteira, porque é importante não tirar nada de contexto disso aqui. Verso 6, Malaquias 3, 6. Eu sou o Senhor e não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos e não os seguiram. Agora, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado.
perguntam: em que temos roubado? Em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os teus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão da videira antes que amadureçam, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. A gente vai continuar daqui a pouco, mas começa assim. Olha que texto interessante para ser usado de forma irresponsável. Então vamos começar devagarzinho, olhando ponto a ponto desse texto, né? Malaquias, então, ele é um profeta que fala depois do exílio babilônico, mais ou menos 400 a.C., tá? E o templo ele tinha sido reconstruído, mas lembra que a gente já falou num culto que eles construíram o segundo templo e eles ficaram aguardando a glória de Deus, que nunca veio. Então o povo estava meio blé, sabe? Tá meio blé. O povo estava meio frio, o culto já era negligenciado, não acontecia, tinha corrupção sacerdotal, os casamentos entre judeus e gentios, o povo já não estava mais acreditando tanto assim na justiça de Deus, o negócio estava meio frouxo. E aí então Amós é levantado para justamente trazer essas profecias, né? Essas profecias que confrontam o povo sobre essas objeções que o povo estava fazendo. Aí então no verso 6, a primeira coisa que Deus vai falar é: eu sou um Deus e eu não mudo. O mesmo Deus lá de trás é o mesmo Deus agora. Nada mudou. Vocês são voláteis, eu não. Tanto eu não mudo que vocês não foram destruídos, porque merecia, mas eu não fiz. Mas eu não fiz. Por que eu não fiz? Porque eu continuo amando vocês. Deus fala para o povo exatamente isso. Vocês não merecem, mas eu não mudo, eu continuo sendo Deus, eu cumpro a minha palavra, tá? Deus, ele não muda em seu caráter, propósitos ou aliança. Ele é sempre Deus. Verso 7, vem o chamado ao arrependimento. Desde os dias dos antepassados, vocês se afastaram de mim. Agora, voltem-se para mim, que eu me voltarei para vocês. E aqui, meus irmãos, nós temos Deus colocando em prática a sua aliança. Tá? A bênção e a comunhão, elas são resultados de uma vida de obediência. Voltem-se para mim, que eu me voltarei para vocês. O arrependimento é esse retorno ao relacionamento, a essa aliança. Voltem-se para mim, que eu me voltarei para vocês. E o mais interessante aqui, meus irmãos, é que esse voltem-se para mim, que eu me voltarei para vocês, não é uma condição, mas é uma certeza que Deus tem. Por quê? Porque quem trabalha na volta desse povo para Deus é o próprio Deus. Deus traz as condições para que esse povo se volte para Ele. Tá? É como se a gente estivesse falando do Patrick. O Patrick se voltou para Deus. Mas o Patrick não se voltou, Deus não se voltou para o Patrick, porque o Patrick se voltou para Deus. Mas Deus convenceu o coração do Patrick a olhar para Deus. E então Deus pode mostrar o seu caráter agora para o Patrick. O Patrick agora enxerga isso. É isso que ele está falando, sobre arrependimento. E aí então ele traz no verso 8 e 9 o roubo a Deus. E aí, como nós vimos, meus irmãos, o dízimo, ele fazia parte desse relacionamento com Deus, dessa aliança.
essa aliança que Deus tinha com o povo. Negligenciar essa parte da relação era violar o pacto de aliança que Deus tinha com o seu povo. Se eles tinham um combinado, esse combinado tinha que ser cumprido, tá? Negligenciar isso era desprezar a Deus. E assim, não é sobre o dinheiro, meus irmãos. O que a gente está falando aqui não é sobre o dinheiro. Em nenhum momento a gente está falando sobre o dinheiro aqui. A gente está falando sobre o coração. A gente está falando sobre o coração que toma posse, que acha que é seu aquilo que pertence a Deus. E assim, às vezes aqui a gente está falando sobre dízimo. Mas muitas vezes nós colocamos o nosso filho nesse lugar. Muitas vezes nós colocamos o nosso cônjuge nesse lugar. E o que Deus está falando é exatamente isso. Esse lugar que está tomando posse de algo que é meu. A Renata não é minha, a Renata é de Deus. E facilmente o meu coração pode tomar posse de algo que é de Deus. Ah, Jean, mas eu trabalhei. Eu me esforcei. E eu ganhei esse dinheiro. Se você se relaciona com Deus pelo dinheiro que Deus pode proporcionar para você, pela bênção que Deus pode proporcionar para você, se você se relaciona com Deus pela mansão que você pode ter no céu, eu tenho duas notícias tristes para você. Primeiro, o maior exemplo de sucesso que Jesus já disse que existiu, Jesus fala assim: o maior nascido de mulher foi esse cara aqui. Ele não se vestia muito bem e ele tinha uma alimentação um pouco tanto quanto duvidosa. João Batista. E se você acha que você vai ter uma mansão no céu, eu sinto lhe dizer, mas a gente não vai morar no céu da real, né, cara? Então não vai rolar mansão. O nosso lugar com Jesus é aqui na terra. Quando Jesus voltar, ele vai estabelecer o seu reino plenamente aqui na terra. Então essa relação ela não pode existir dessa maneira. Amém? Então Deus, Ele te abençoa para que você tenha um emprego. Deus te abençoa para que esse emprego te pague e você tenha um dinheiro. Deus coloca na sua mão algo que é dele, para que você, com responsabilidade e diligência, cuide disso. Relacionado ao dinheiro é isso. Então, meus irmãos, Deus é o provedor do emprego, Deus é o provedor do salário, Deus é o provedor da colheita, que permite a gente comprar no mercado, Deus é o provedor da saúde do gado, do churrasco que a gente comeu lá na sexta-feira. Deus é o provedor de todas essas coisas. Verso 10, né? Tragam seus dízimos para o templo e vocês vão ver a provisão que vai acontecer. Me ponham à prova. Essa frase, meu amigo, me ponham à prova, me testem. Meus irmãos, Deus está dizendo aqui que a obediência traz bênção e a rebeldia traz disciplina. Por quê? Porque Deus é um Deus de amor. Deus quer que a gente tenha uma vida boa, uma vida plena com Ele. E para que isso aconteça, às vezes Ele vai disciplinar a gente. Simples. Não é porque Ele é mau. Ah, se eu não der o dízimo, Ele vai me amaldiçoar. Não. Pode ser que você tenha uma disciplina para você corrigir o teu coração, porque Deus quer que você vá para o céu. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Colocar Deus à prova aqui não é uma presunção de que Ele vai me dar algo porque eu dizimei, porque eu fui um bom filho. Sabe a história do filho pródigo? O filho mais velho tinha uma presunção de que ele deveria ser preferido porque ele fazia tudo certo. Então não é ter uma presunção de que eu vou ser abençoado porque eu estou dando dízimo. Mas é uma consciência de relacionamento. Se eu creio que Deus é um Deus provedor,
Deus olha para mim e fala: você pode testar da minha fidelidade. Você pode me pôr à prova, porque você confia. Por que que a igreja primitiva vendia tudo que tinha e dava? Tudo que eles... ficavam sem nada. Porque eles chegaram nesse ponto de provar a fidelidade de Deus a tal maneira que eles não precisavam de nada. Eles colocaram Deus à prova de uma maneira, tipo assim, ó, eu não vou ter nada agora e tu vai se virar para me sustentar. E você acha que Deus deixou eles passar fome? Então, meus irmãos, esse pôr à prova não é uma presunção de que Deus tem que fazer algo porque eu estou dizimando, mas é uma consciência da fidelidade que Deus tem conosco, porque Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus que prometeu, Ele é um Deus que vai fazer. O pôr à prova é a consciência dessa fidelidade. E aí no final, que a gente não leu, está escrito assim: vocês falaram coisas terríveis contra mim, verso 13, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, o que falamos contra ti? Verso 14, vocês disseram, de que adianta servir a Deus? Que vantagem nós temos em obedecer suas ordens ou chorar por nossos pecados diante do Deus dos exércitos? De agora em diante, nós chamaremos de abençoados os arrogantes, pois os que praticam maldade enriquecem, e os que provocam a ira, Deus não faz nenhum mal, ou nenhum mal sofrem. Esse era o coração daquele povo, entendeu? O povo estava frustrado. Porque o povo olhava para os ímpios e os ímpios estavam prosperando. E aí o povo dizia que não valia a pena seguir a Deus. Porque, cara, os ímpios não seguem, estão cheios de dinheiro, cheios de bens. Por que eu vou seguir? O que eu vou ganhar com isso? Eles não servem e prosperam. E aí vem aquilo que eu falei para vocês. Se você se relaciona com Deus para poder ganhar alguma coisa... João Batista não era assim. Muito pelo contrário. João Batista perdeu a própria vida para se relacionar com Deus. E aí, meus irmãos, lá no Salmo 73, marquem aí para vocês lerem depois, vai falar que a prosperidade do ímpio é temporária. Se eu não me engano, é Asaf que escreve esse salmo, e ele fala a mesma coisa. Ele vem assim, pô, Jesus não, né? Pô, Deus, os caras estão fazendo mal e estão prosperando. Tá difícil. Aí, né, ele mesmo responde. A própria oração, né? Ele fala, mas eu sei que isso é por um tempo. E tá aí Asaf falando, eu não me relaciono com você pelo que você pode me dar. A recompensa do crente é o relacionamento com Deus. A recompensa do crente não é o dinheiro. A recompensa do crente não... Eu sempre falo isso para vocês. Deus não quer... Não quer. Deus está pouco interessado se você vai ter uma vida boa aqui na Terra. O principal objetivo de Deus é que você tenha uma vida eterna. Se para ter uma vida eterna você tiver que ser lanhado aqui, você vai ser lanhado. Porque o objetivo de Deus é que você tenha um relacionamento perpétuo e eterno com Ele. Asaf fala isso. A prosperidade do ímpio é temporária. E o verdadeiro motivo, a minha verdadeira recompensa é me relacionar com você. Amém, meus irmãos? Concluindo. Diante de todo esse entendimento que nós tivemos hoje, nós vimos que os dízimos, eles não servem para sustentar a igreja. Que não é sobre o quanto a igreja precisa, não é sobre o aluguel, não é sobre a luz e a água, não é sobre um boleto que tem que pagar. Afinal, Deus, lá em Amós, chama essas atitudes de hipócritas. Hipócritas. Vocês estão lá adorando um monte de coisa e daí vocês vêm aqui pagar o dízimo. Não é sobre pagar boleto. Mas hoje nós entendemos que nada é nosso. Que nós estamos tomando conta do dinheiro que é de Deus, que Deus generosamente colocou em nossas mãos. Hoje nós entendemos que o dízimo nada mais é, as ofertas nada mais são do que uma resposta generosa a esse Deus
em nossas vidas pelo que Ele nos abençoou. Hoje nós entendemos que o dízimo é uma atitude que faz parte desse relacionamento. Se eu me relaciono com Deus, uma parte desse relacionamento é a atitude de ofertar e dizimar. Mas, e não para receber nada em troca, e nem porque eu vou ser castigado se eu não fizer. Mas nós fazemos isso por amor, por graça, né, por entendimento da graça e da misericórdia que Deus teve na nossa vida. E como resposta a esse cuidado, essa fidelidade e essa providência divina em nossas vidas. E aí, meu irmão, para terminar com uma aplicação, eu queria trazer uma cena pedagógica para nós. Imagina, crente gosta de comer. Imagina que a gente foi numa pizzaria. Estamos na pizzaria, todo mundo comeu, beleza? Sim. Talvez em algum momento vocês vão ver o Paulo Borges falando isso. Isso. Ele escutou essa pregação e copiou de mim. Exatamente. Todo mundo comeu, todo mundo tá cansado, né? Tá aquele soninho. E aí a galera já começa a se preparar para pagar a conta. Primeiro, tem aquele que dá qualquer desculpa. Ah, tem que ir. Pô, pessoal, tô atrasado, vou ter que fazer alguma coisa e tal. E não paga. Além dele não entender sobre o dízimo, ele não entendeu sobre o relacionamento com Deus. Ele não está se relacionando com Deus. Ele está participando de um rolê. É isso. Aí, o segundo exemplo é o espiritual. Aquele que chega na hora ali, meus irmãos, senti de Deus que eu vou ter que ir para casa porque alguma coisa aconteceu. E aí sai de fininho e vai e também não paga. Esse é o que está esperando o sinal divino. Para dizer o quanto ele deve dizimar, como ele deve dizimar, como ele deve fazer. Ele está esperando esse dizer de Deus. Tem aquele que faz a conta bem certinho de quantas fatias ele comeu, quantos goles de coca ele tomou, e aí ele vem e fala, tá aqui a minha parte. E nem paga a taxa de serviço, é só a partezinha que ele comeu. Esse, ele contribui, mas como se ele estivesse pagando um boleto. E assim, ó, esse, ele tá fazendo como se fosse um compromisso, né? Estou pagando um boleto, participando ou ele tá com medo que alguém fale alguma coisa, né? Você viu que o fulano... Então ele tá com medo de ser castigado por Deus. Para não ser castigado por Deus, eu vou dar bem certinho quanto eu... Aí tem o orgulhoso, aquele que coloca 2 notas de 100 na mesa e fala assim, vocês acham que isso aqui dá? Esse, ele se orgulha da sua condição e ele acha que está ajudando a igreja. Eu ajudo a igreja lá perto de casa. Ele acha que está sustentando a obra, sabe? Não, se não fosse por mim. O culto de hoje merece uns R$300. Tá ligado? Aí, meus irmãos, tem aquele que se interessa. Aquele que pergunta se todo mundo comeu bem, se está todo mundo satisfeito, se alguém quer mais alguma coisa. Aquele que pega a conta, pega o dinheiro que jogaram, né, na mesa, vai lá no caixa, entrega, fala assim, moça, quanto está faltando? Não é sobre o 10%. Não é sobre quanto a igreja precisa. Não é sobre... Mas é o coração que ele tem de se preocupar com o reino. O coração dessa pessoa não é sobre o valor, mas sobre o serviço, sobre o propósito, sabe? Ele entendeu que é sobre uma característica da relação dele com Deus. E se ele se relaciona dessa forma com Deus,
Vai ser fácil ele se relacionar com os irmãos com essa preocupação. Pô, tá todo mundo bem, tá tudo tranquilo, tá precisando de alguma coisa, não sei o quê. Não, vem cá, vamos resolver. Quem é, meus irmãos, que está com o coração correto? Desses exemplos que eu citei.